O trono. Debaixo do braço do trono, de cada lado, havia 2 querubins muito grandes. Eles estavam olhando para mim, através da luz resplandecente. Cada querubim parecia ser um composto dos 4 seres representados nos seres vivos. Cada um tinha o rosto de um homem, as asas de uma águia, e uma porção de cada corpo era o de um leão e a outra parte de um boi. Eles guardavam cada lado do trono de Deus. Eles eram requintados e tão impregnados de luz que eles eram como um raio, com uma pálida luz de lavanda definindo sua forma. O trono em que o Pai estava sentado era adornado com intangíveis justiça, santidade, misericórdia e outras virtudes. O inestimável acima de tudo. Epagélias, quando me viu olhando mais atentamente para a luz ao redor do trono, disse: São as coisas que não são e que estão no céu, Ana. Eu senti que ele quis dizer sobre as coisas que não são tangíveis. Epagélias continuou: O inestimável não foi criado. É isto que o inimigo quer, pois seu valor está além de ouro. Ele dará mero ouro e mera prata por eles, mas não é uma troca justa. Sabedoria, prudência, alegria, paz, verdade, fidelidade. Isto é o que adorna o trono do Todo-Poderoso. Meras joias não podem se comparar. As ruas aqui são de ouro, mas a fé é uma joia sem comparação. A misericórdia é uma mercadoria mais preciosa do que diamantes. Eu olhei para a luz incrível do nosso Deus. Papai, sussurrei novamente. O Pai. Dentro da luz resplandecente, parte da forma de meu Pai podia ser vista. Eu podia ver o que parecia ser seus pés e o que parecia uma roupa caindo em cortinas para o mar de vidro. Relâmpagos estavam em sua vestimenta. Dentro da luz cegante, eu podia ver uma parte de suas mãos e as mangas soltas cobrindo seus braços. Acima de sua cintura, a luz que emanava dele era tão ofuscante em intensidade, pureza e santidade que eu não podia ver mais longe. Quando Jesus estava entregando o último bebê de volta para um anjo que iria levá-lo da sala do trono, meu pai falou comigo: Ana, minha filha, disse. Jesus voltou-se para sorrir para mim. Epagélias gesticulou para eu seguir em frente, mais perto do trono. Em pé, diante do Pai. Eu fiz isso com as pernas moles, movendo-me mais perto da luz toda consumidora. Depois que eu cheguei na área onde as crianças tinham estado, eu caí de joelhos e inclinei o rosto para o mar de vidro. Jesus aproximou-se de mim e me ajudou a levantar, fortalecendo-me como ele sempre o faz. Minha irmã está aqui para vê-lo, Pai. Quando me levantei, os braços de luz do Pai saíram de todo o esplendor e ele me pegou, levantando-me para o alto. A ação parecia tão natural como um pai pegasse seu filho. O colo dele. Ele me colocou no seu colo. Eu estava tão sobrecarregada com amor, gratidão e alívio que, sem pensar,
Eu levantei meus braços e enterrei meu rosto para a luz. A resposta foi como a de uma criança que iria enterrar o rosto na roupa do pai. Papai, eu disse, sentindo paz. Paz inacreditável. Você é preciosa para mim, Ana. Eu te amo, papai. E eu te amo, Ana. Ele disse, puxando-me mais para perto. Quando nos sentamos lá, apreciando um ao outro, ele começou a dirigir meus pensamentos mais íntimos. Esperança. Ele disse, aqueles que são chamados a aproximar-se de mim vão compartilhar a minha paz, mas somente aqueles que esperam ter paz, paz contínua. Se a esperança se foi, a alma é jogada para lá e para cá, buscando um porto seguro, Ana. Eu quero que os olhos dos meus filhos foquem em mim, esperando em mim, não olhando para o panorama de eventos terrenos que estão sendo jogados diante deles. Eu quero que eles olhem além, olhem para cima, para ver, enfim, a costa distante para a qual estão navegando, enchendo seus corações e mentes, seus olhos e ouvidos comigo. Isso irá trazer a esperança que dá a paz. Sentei-me e olhei para a luz maior da área que deveria ser o seu rosto, se eu pudesse tê-lo visto. Afundando-se em Deus. Meu pai continuou. Se eles se deliciarem em mim, Ana, seus desejos se levarão mais a mim. Então, à medida que eles são atraídos a mim, eles vão deixando a órbita da Terra em graus cada vez maiores. Logo, como a gravidade, a força do meu reino, o desejo de me conhecer e experimentar o tempo eterno no temporal, se tornará tão forte que eles serão libertados da órbita da Terra e serão atraídos mais e mais rapidamente a mim. Eu não quero morar em uma nuvem escura por mais tempo. Quero que meus filhos conheçam seu pai. Eu quero que eles me vejam e me ouçam, pois eu sou um pai amoroso com eles, Ana. E eu me importo com cada respiração que eles tomam. Verdade, que é o meu filho, veio ao mundo. Muitos viram e saíram das portas da prisão. Mas meu filho veio para revelar-me. Agora a revelação vai se tornar uma realidade presente. O desdobramento da realização dessa missão terrena, que começou com o surgimento de meu filho, vai chegar a uma clareza presente, inacabada antes. Visão das águas perigosas. Eu vi uma mão se movendo para trás e para frente em uma poça de água, perturbando qualquer reflexo de ser visto com clareza. Enquanto as águas da humanidade se tornarão mais e mais problemáticas, meu pai disse, a piscina espiritual vai se tornar mais clara. Então, eu vi uma mão sobre uma piscina clara, e ela era refletida perfeitamente dentro da água. Meus filhos me reconhecerão. Você vai colaborar comigo, Ana? Ofereceu-me uma responsabilidade. Se você precisar de mim, papai, eu disse. Eu já te levantei nesta hora para ver o reino celestial, para voar no ar rarefeito com a águia branca, para descansar no ninho da águia e para provar as delícias que estão por vir. E por ter comido da minha mão
Você pode comer e outros podem digerir o que você comeu. Como, papai? Ao dar-lhes esperança, permitindo-lhes ver e experimentar através de seus olhos e experiências. Eu vou dizer através de você, esperança, porque eu estou fazendo uma coisa nova nestes dias. Todos que são famintos e sedentos de mim comerão e beberão. Você será minha chanceler. Como o erário público? Eu soltei isso porque eu só tinha ouvido o termo mencionado nesses dias sobre a British Broadcasting Corporation. Não, meu pai riu. Minha secretária. Oh, eu disse aliviada, porque eu pensei que eu só poderia ser capaz de lidar com uma atribuição de secretariado. Com a ajuda do Senhor, eu rapidamente acrescentei aquilo para mim mesma. Cartas de casa. Meu pai continuou. Você vai contar o que tem visto e ouvido. Você irá revelar meu coração e dar esperança ao revelar o lar aos outros. Suas palavras serão como cartas de casa para aqueles que estão no campo. Quando um soldado está no campo de batalha, uma carta de casa contando sobre as pessoas e lugares da casa dá ao soldado grande esperança. Ele continua porque anseia ir para casa e percebe que é muito amado. Esperança, Ana, é um presente para a humanidade. Sem esperança, eles definham. Por que você escolheu-me, papai? Porque você é simples, Ana, e sabe pouco. Antes da fundação do mundo eu chamei você. Não porque você é sábia e inteligente, mas porque eu tenho prazer em você. Meu filho se deleita em você. O Espírito Santo se deleita em você. E eu a trouxe a mim neste dia para pedir sua colaboração. Sim, é claro que eu irei colaborar, eu disse. Mas, papai, por favor, ajude-me a abster-me de pecar contra ti. Quero representá-lo de verdade. Por favor, mantenha-me pura para que eu não possa contaminar esse dom ou a confiança que você depositou em mim. Só nele. Eu continuei ouvindo meu pai falar comigo. Nele, Ana, em meu filho, tão somente nele eu confio. É a vida dele, o ministério dele e a obra do Espírito Santo através de você, minha querida. Você é completamente não confiável. Mas à medida que a vida do meu filho aumenta dentro de você, aí é que você se torna mais confiável. Mas na verdade, é somente nele. Sempre permanecerá somente ele. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Agora, Ana, você deve dar-se tempo para ficar comigo. Chanceleres devem crescer em suas funções, unção e autoridade. Minha filha, meu coração está voltado para as crianças. Mostre-lhe o meu coração, para que possam voltar-se para mim. Ele me tirou de seu colo e me colocou diante dele sobre o mar de vidro e disse: Agora permaneça diante de mim. A instalação.
Os trovões e relâmpagos aumentaram dentro do trono, e fogo faiscava por cima às vezes. O testemunho de 2. Jesus falou: Pai, ela é minha e pertence ao meu reino. Ela está pronta para cumprir a missão que tu deste a ela. E então ele deu um passo em minha direção. Eu verifiquei este chamado, pois este é o testemunho de 2. Meu pai e eu testemunhamos sobre isso. A corrente de ouro. Enormes mãos de luz de meu pai vieram da área do trono e colocaram em mim uma grande cadeia de ouro feita de 24 medalhões ligados. Um medalhão central era ainda maior e pairava sobre o meu coração. Quando olhei para baixo, para a cadeia, eu percebi que sob a cadeia estava vestindo um manto multicolorido que me foi dado por Jesus antes. O nome do meu pai. Então, meu pai tocou na minha testa com a mão, queimou com uma marca. Meu nome está em sua testa, ele disse, em uma voz que soava como poderosas águas. Ele estendeu a mão novamente com um cetro e tocou meus ombros. Ela é minha chanceler. Jesus reconheceu. Eu testemunho sobre isso. O Espírito que é invisível falou do lado esquerdo de meu Pai. Eu testemunho sobre isso. Em seguida, outra voz falou. Você confia em Deus? Eu confio, respondi voltando a olhar para um dos 24 anciãos ao redor do trono. Venha até aqui, disse ele. Ele colocou a mão sobre um dos medalhões de ouro na cadeia e falou com grande autoridade e solenidade. Todos os dons e graças dadas a mim agora eu concedo a você. Então ele fez um gesto para eu passar para o próximo ancião, e eu fiz. Cada um dos anciãos perguntou-me o mesmo que o primeiro. Cada um colocou suas mãos sobre um medalhão diferente da cadeia e repartiu comigo seus dons. Seu coração pertence a mim, meu Pai Celeste falou de novo. Venha aqui, disse. Olhe para as insígnias. O ouro dos 24 medalhões estava brilhando como diamantes sob uma intensa luz. Os dons e graças que são de Cristo são seus, disse. Em seguida, ele colocou a mão sobre o medalhão central e disse com grande ternura: Seu coração pertence a mim. Seu coração pertence a mim. Seu coração pertence a mim. Uma chama ardente do amor. De repente, o trono se tornou uma coluna de fogo muito alta, rugindo mais alto do que qualquer fornalha na terra. Eu involuntariamente dei um passo para trás, pois o fogo parecia mais quente do que os fornos que derretem o minério de ferro em magma derretido. Ana, meu pai disse com uma voz de trovão, você pode viver dentro do fogo? Pai, eu disse, hesitante. Eu não posso desejar experiências dolorosas, mas eu posso desejar por você. Dá-me a graça de desejar-te mais do que a própria vida. Mãos enormes de fogo estenderam a mão para mim. Venha, disse. Engoli em seco e comecei a avançar lentamente. Jesus pegou minha mão.
Eu irei com você, disse ele gravemente. De repente, quando Jesus pegou na minha mão, o meu desejo por meu pai cresceu com mais intensidade. Comecei a chorar em meu desejo de mais dele. Papai, 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 papai. Quando comecei a chamá-lo, era como se Deus se abrisse em um grande e silencioso clamor, por fome de ter-me mais perto também. Era como se estivéssemos sendo instantaneamente sugados para ele. Estávamos em pé em meio às brasas que eram brancas do calor intenso. Eu também comecei a esquentar. A luz era tão brilhante que eu mal podia ver Jesus devido à glória dentro da neblina ardente, branca. Os cometas de fogo. Em seguida, o fogo se assemelhou a grandes cometas flamejantes que começaram a bater-me de todos os lados. 2 atingiram os meus olhos e os meus olhos ficaram em chamas. À medida que esses mísseis de fogo assaltavam-me, meu pai começou a falar. O fogo da minha santidade, o fogo do meu amor, o fogo da minha compaixão, o fogo da minha sabedoria, o fogo do meu entendimento, o fogo do meu conhecimento, o fogo do meu zelo, o fogo da minha pureza, o fogo da minha misericórdia. Meus dedos foram para os meus lábios ardentes. Prudência, disse. Inspire. E eu inspirava no fogo, e o fogo estava por fora e por dentro de mim. Os belos e terríveis olhos. No meio das brasas de fogo eu vi 2 olhos enormes em chamas, lindos, terríveis além de qualquer descrição. Os olhos olharam para mim. Eu não podia virar meus olhos para longe. Eles eram incríveis em beleza e terríveis em maravilha. Seus olhos são lindos, disse eu. Eu gostaria de ver como você vê. Fixe seu olhar sobre mim, disse ele. E seus olhos entraram nos meus e depois voltaram novamente. Eu continuei a olhar e queimar até que eu senti como se meus olhos fossem queimados por fora, em suas bases. Ele falou, deixe-me ver através de seus olhos. Deixe meu coração olhar com misericórdia para meus filhos e sobre os perdidos. Deixe meus lábios falarem. Um amor apaixonado e que tudo consome brotou dentro de mim. Faça-me uma chama ardente de amor por ti, gritei do fundo do meu ser. O Senhor em sua glória. De repente, Jesus estava em pé bem na minha frente, dentro das brasas de fogo. Luz branca e brilhante estava vindo dele. Línguas de fogo irradiavam dele em intervalos. Seus olhos estavam em chamas também. Ele falou, como meu coração é representado pelo jardim no paraíso, o coração de cada crente é igualmente representado como se fosse um jardim fechado onde nos encontramos. O coração do Pai é representado por essas brasas de fogo em chamas de amor. O coração de nosso Pai é puro em chamas e santo. Você deve ser convidado para andar no meio das brasas de fogo, pois apesar de nosso Pai amar a todos, nem todos são convidados para vir aqui dentro.
Para aqueles a quem ele convida, a completa unidade é a única coisa que irá satisfazê-los. Consumir e ser consumido, onde todo pecado é impensável e doloroso ao extremo. Como uma mariposa atraída para uma chama, a pessoa é desenhada para mais e mais perto em santidade. Qualquer pensamento de escuridão que impeça a união perfeita com a luz, resistência à obediência, qualquer pensamento que não seja o amor, torna-se doloroso, pois a esse nível a perfeita unidade com o Pai é perturbada. Amor deseja mais e mais do amado e a dor na separação. A escuridão provoca bloqueios, mas o amor procura mais e mais da luz, mais cada vez mais, até que o Filho de Deus seja uma chama ardente de amor, em constante comunhão com o amor em pessoa. Meu coração anseia em crescentes multiplicações por meu Pai. Seu amor me consome e eu tenho fome e sede demais. Que esse desejo seja assim em você e sua bondade gere gratidão e louvor. Que sua misericórdia gere adoração. Que sua santidade gere culto. Como um verdadeiro filho do Pai, o amor gera mais amor e confiança. Com isso, ele pegou minha mão e me levou para fora dos carvões de fogo.